Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima noite. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Então, queridos, é o quarto vídeo da série. Nós estamos falando de Lucas 15. Isso, das três parábolas de Jesus: a ovelha perdida, a dracma perdida e do filho pródigo, que intitulam o filho que se perdeu, né? Mas o texto diz que o homem tinha dois filhos. E nós estamos com o intuito aqui de descobrir algumas coisas dentro dessas três parábolas. E dissemos nos outros vídeos que as parábolas, o contexto delas, está no versículo 1 e no versículo 2. O que está escrito lá? Que publicanos e pecadores, publicanos eram pessoas como Zaqueu, que cobravam impostos, né, para o Império Romano, na época de Israel. E pecadores ouviam a mensagem de Jesus. E Jesus comia com eles. Amém? E escribas e fariseus, Nicodemos, lembra? Doutores da lei, estavam criticando a Jesus por suas atitudes. Mas por que criticando? Porque eles estavam esperando e sabiam que viriam o Cristo, que viria Jesus. Mas eles queriam nos moldes dele, né? Como se fosse o que eles achavam um Jesus bélico que destruísse o Império Romano, que fosse ali, né, rígido com a lei. Só que os fariseus, eles não eram rígidos com a lei para com eles burlavam a lei para eles, mas para as pessoas valiam, né? Então Jesus não veio da maneira que eles queriam. E muita gente no nosso meio se afasta também ou não entende Jesus porque Jesus não faz o que elas querem, né? Então a gente entendeu um pouco disso e contamos a primeira parábola como se fosse a parábola do irmão mais novo, né? A ovelha que se perdeu ao sair, né? Porque aqui na terceira parábola tem um filho que sai, né? Mas só que na primeira parábola Jesus conta que alguém vai buscar, como se fosse uma ovelha, e coloca no ombro e volta e se alegra. É isso? Só que aqui a gente vai falar do primeiro filho, ninguém vai buscar ele que volta sozinho. A gente vai descobrir quem é que tinha que buscar, tá, queridos? E contamos a segunda da dracma que se perde dentro de casa e procura até achar. Ou seja, descobrimos que ali era quem? Isso, os escribas e fariseus. Por que eles? Porque a mensagem veio para eles primeiro, e são judeus. Lembra, todos os discípulos, os apóstolos eram judeus. Eles não reconheceram Jesus, então eles estão perdidos aonde? Dentro de casa. Com tudo assim na mão deles, eles não conhecem e não conseguem reconhecer. Quer um exemplo de alguém que andava perdido? O apóstolo Paulo, matando o cristão. Até que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, aí os olhos dele se abrem. Então agora ele já não está mais perdido. Ele estava perdido dentro de casa, no meio de Israel. Então aqui do 11 ao 20, nós estamos contando a história. Jesus começa a falar, um homem tinha dois filhos. E a Bíblia vai dizer, você conhece, eu não vou ficar aqui citando, o mais novo pediu a parte da herança e o pai dividiu. E o mais velho aceitou. Então, de um pai vivo, né? E é disso que ele foi para muito longe, gastou todo o dinheiro, enfim. Começou a passar necessidade e tentou trabalhar com algumas pessoas que cuidavam de porcos. Jesus estava alfinetando o povo judeu. E ele desejou comer a comida de porcos, mas ninguém dava. Então a Bíblia vai dizer que ele caindo em si, né? Porque todo filho cai em si um dia e volta, tá, queridos? Caindo em si, ele em pensamento disse, poxa, na casa do meu pai tem trabalhadores e eu aqui passando fome, resolveu voltar. Só que ele pensou e depois praticou. Ele retornou à casa do pai. E o texto vai dizer, queridos, que quando ele vinha ao longe, o pai observou e correu ao encontro do filho. E antes que o filho pronunciasse qualquer palavra, deu um beijo na bochecha do seu filho. E esse beijo é aquele beijo, sabe como, queridos? Pode começar a falar, eu quero te ouvir. Você está perdoado antes de falar. É isso. Então nós entendemos que esse filho saiu, gastou o dinheiro do pai, pecou muito contra o seu pai. E ele disse, eu pequei contra o céu. Essas palavras são de Davi, quando peca com Batseba, né? E o pai aqui na história recebe o filho, porque o pai estava esperando o filho o tempo todo. O pai estava esperando esse filho o tempo todo. Mas o correto não era esse filho voltar sozinho. Tá, queridos? Nós vamos conversar sobre isso. O certo era alguém buscar esse filho. Mas ninguém buscou. Mas porque ele é filho, ele retornou. E você, queridos? Até quando vai ficar distante do
relacionamento com Jesus. Eu não estou falando de 4 paredes apenas. Relacionamento com Jesus, Bíblia, oração, comunhão com os irmãos. Se você é filho, eu quero te dizer uma coisa. Você pode fugir para onde você quiser. Mas um dia o Espírito Santo que habita em você vai fazer você cair em si. E você vai retornar em nome de Jesus, queridos. Graça e paz.